Sejam bem-vindos ao curso rápido para iniciantes em Laravel. O meu nome é João Ribeiro, vou acompanhar-vos ao longo desta jornada e vamos já rapidamente perceber o que é afinal de contas o Laravel. O Laravel é nada mais nada menos que a mais conceituada framework de PHP. Uma framework é um projeto previamente construído a partir do qual vocês desenvolvem os vossos projetos, sejam websites, aplicações web, etc. APIs também. Então, uma framework é então um projeto genericamente construído para vos oferecer um conjunto de funcionalidades relativamente às quais vocês já não têm que ter preocupações de desenvolvimento. Por exemplo, não necessitam de desenvolver comunicações com bancos de dados, porque o Laravel já tem essa funcionalidade pronta a ser utilizada. Não precisam de definir mecanismos de roteamento, porque o Laravel já tem isso definido. E por conseguinte, é a partir daqui que o Laravel fica mais interessante de ser utilizado. E por essa razão, ele tem uma elevada demanda de mercado de trabalho na área do PHP. Se vocês estão a estudar PHP, querem arranjar um emprego, querem fazer uma carreira profissional na área do desenvolvimento em PHP, quase certeza absoluta que vos vão exigir conhecimentos de Laravel. O Laravel tem uma curva de aprendizagem relativamente elevada para iniciantes de PHP. Não é a framework mais indicada para quem está a aprender PHP neste momento. Para quem já tem conhecimentos intermédios, sim, podem avançar para o Laravel, mas para os iniciantes é bastante complicado. Tem uma imensa comunidade de programadores, o que significa que se vocês tiverem dificuldades, mais rapidamente conseguirão encontrar respostas para os vossos desafios. É uma framework baseada no padrão MVC, Model View Controller, onde o model significa as componentes relacionadas com a comunicação e tratamento de dados, a view significa o conjunto de fecheiros e scripts relacionados com a apresentação visual da nossa aplicação e o controller são as classes de PHP encarregues de fazer a gestão de todas as regras de negócio, nomeadamente comunicar com os models, comunicar com os views, receber informação das views, passar para os models e tudo por aí fora. Bom, ele tem um conjunto de atualizações muito frequentes, o Laravel tem uma equipa de desenvolvimento muito robusta e tem também muitos módulos e tecnologias disponíveis para o Laravel. O que é que isto significa na prática? Vocês podem criar um projeto simplesmente com o Laravel, ponto final, mas podem ainda agregar um conjunto de outras tecnologias, como por exemplo o sistema de autenticação de usuários, entre muitas outras tecnologias. Bom, o que é que vocês podem esperar deste curso? É uma abordagem rápida, superficial aos principais conceitos e de forma prática. Eu vou-vos mostrar na prática como é que vocês criam projetos e vamos falar aqui das principais características do Laravel. O sistema de roteamento, como é que funciona o fluxo de uma aplicação Laravel, como é que vocês constroem controllers, models, como é que constroem as views, como é que utilizam o Blade Template Engine, como é que conectam a vossa aplicação com um banco de dados, mas vamos falar tudo de uma forma muito introdutória. Qual é o grande objetivo deste curso? É ser um ponto de partida para um estudo mais aprofundado da plataforma. Vocês vão verificar que a documentação do Laravel é bastante extensa, mas muito bem organizada. Em termos de leitura, é fácil de ler a partir do momento em que vocês começam a entrar dentro do espírito da framework. Mas, de qualquer das maneiras, o objetivo deste vídeo é espevitar um bocadinho o vosso gosto para aprofundar os conhecimentos em Laravel. É destinado a quem quer conhecer a framework pela primeira vez. São necessários conhecimentos de PHP para vocês conseguirem acompanhar da melhor forma o desenrolar deste curso. Nós vamos fazer uma abordagem muito rápida aos conceitos e, muita atenção, este curso não é um curso aprofundado de Laravel. É apenas uma observação mais superficial sobre o funcionamento desta fantástica framework. Esta é a página de internet da framework Laravel, onde vocês vão encontrar, entre outros dados, a parte da documentação que é fundamental. A parte da documentação é bastante extensa e não é propriamente simples de entender para quem é iniciante em PHP. Porquê? Porque ela não está organizada de uma forma sequencial, em que vocês têm que primeiro aprender isto, depois aprender aquilo, e depois aprender X, A, Z. Não existe isso. Vocês têm aqui muita informação, ela de facto está muito bem estruturada para quem já tem conhecimentos de PHP, não é fácil vocês aprenderem a trabalhar com Laravel exclusivamente lendo a documentação. Daí também a razão deste vídeo. Bom, mas eu quero-vos falar aqui sobre um outro aspecto. Se nós voltarmos à página inicial, vocês vão verificar aqui no ecossistema que existe um conjunto de tecnologias muito diversificadas relacionadas com Laravel, o que demonstra também a sua pujança. Neste caso, vocês têm, não vamos falar sobre elas em particular, mas vocês têm aqui tecnologias que permitem, por exemplo, a atualização de páginas web sem refrescamento, que é uma coisa que é muito pouco usual
com a linguagem PHP, mais comum com os frameworks de JavaScript, têm máquinas virtuais preparadas propositadamente para projetos de Laravel, etc, etc. Nós não vamos cobrir nada disto neste curso. Quero chamar, no entanto, a atenção então para o seguinte: quais são os requisitos que vocês necessitam ter para poderem acompanhar melhor este curso? Bom, eu optei, isto é uma escolha pessoal, por utilizar o Laragon. O Laragon transforma o vosso computador temporariamente num servidor web, apesar do Laravel ter um servidor de PHP que eu vos vou mostrar já muito em breve. Com limitações, mas eu vou-vos mostrar como é que ele funciona e depois vou-vos dizer porque é que eu escolho esta alternativa. Vocês aqui simplesmente terão que chegar ao download. Se não tiverem o Laragon instalado, podem utilizar o WAMP ou o XAMPP, e aqui bastará fazer o download e fazer a instalação. É muito simples. Vou utilizar como editor de código o Visual Studio Code. Não vou estar a explicar, obviamente, como é que fazemos esta instalação, vocês já deverão estar habituados a isso, e vamos utilizar o Composer, que, de entre as diversas formas de criação de um projeto de Laravel, é aquela que, na minha opinião, é mais simples, ok? Ora, vocês, se instalarem o Laragon, que eu já tenho aqui instalado, o Laragon e o Visual Studio Code, vocês, eventualmente, já têm o Composer instalado. Então, vocês reparem o que é que vai acontecer aqui. Quando eu abrir aqui o meu terminal dentro do Laragon, e escrever aqui Composer, eventualmente vocês vão verificar que em frações de segundo aparece aqui uma versão do Composer, que é a versão 2.0, por aí assim, ou ligeiramente superior. Bom, de facto, esta versão faz parte do Laragon, mas ela não está instalada globalmente no vosso computador. Então o que é que acontece? Se vocês vierem aqui ao CMD, à linha de comandos, vocês deveriam também escrever Composer e aparecer rapidamente aquela informação. E ela não aparece. Então eu vou-vos mostrar como é que vocês instalam o Composer de forma global. É muito simples. Para quem está a utilizar o Windows, bastará clicar aqui em Download. Vão descarregar aqui Composer Setup.exe. É um cheirinho pequenino. Vamos aqui baixar. Vocês vão aqui clicar depois. Ups, agora é necessário clicar aqui primeiro e depois baixar, sim. Agora vamos clicar aqui em Executar. Vamos instalar para todos. Eu vou aqui fechar o meu terminal. Aqui não deixam ficar esta opção assim. Clicam em Next. Aqui eventualmente vai aparecer o seguinte, das duas uma, se vocês tiverem o Laragon a funcionar, vai aparecer-vos aqui automaticamente o endereço do executável de PHP que vocês têm disponível na vossa máquina. Eu tenho aqui o meu Laragon com duas versões de PHP, eu tenho um vídeo no meu canal que vos mostra como é que vocês podem adicionar o PHP 8.0 ou 8.x, vamos lhe chamar assim. Eu neste caso vou utilizar o PHP 8.x para o desenvolvimento deste curso, então eu aconselho-vos vivamente a fazerem isso, e neste caso aqui ele foi detectar logo de imediato que eu tenho aqui esta versão de PHP. Se aparecer esta área daqui em branco, vocês simplesmente vão fazer um browse, vão até à pasta onde tem o vosso WAMP Server, ou o XAMPP, o Laragon, ou o WAMP Server neste caso, eu já tinha referido isso. Vocês vão entrar lá dentro, vão procurar a pasta onde está o vosso PHP, eu aqui tenho esta versão, vamos selecionar aqui e fica ali marcado que será este o executável do PHP que vai permitir que o Composer funcione. O Composer é um gestor de dependências e que permite, entre outras coisas, para além de agregar pacotes aos nossos projetos de PHP, permite criar projetos de Laravel de uma forma muito simples. Vocês vão clicar aqui em Next e a seguir eventualmente pode-vos aparecer aqui uma opção a perguntar se vocês querem adicionar este Composer às variáveis de ambiente do Windows. Vocês devem checar essa opção no sentido do Composer ficar disponível em qualquer localização do vosso PC. Vamos clicar em Next, vamos fazer Install e ele vai instalar muito rapidamente o Composer. Agora reparem o seguinte, quando eu fizer aqui um Finish e voltar a abrir aqui o meu CMD, nós já vamos ter a oportunidade de colocar aqui Composer e vamos verificar que ele já está disponível aqui. Vocês verifiquem com cuidado qual é a versão que vocês têm instalada. Reparem que é a versão 2.1.6, portanto, um bocadinho superior àquela que eu tinha aqui no meu Laragon. E neste caso é a versão que é mais compatível com o PHP 8. As versões anteriores à versão 2.x não são muito compatíveis. Com isto, nós temos o nosso ambiente preparado para podermos avançar então para a criação do primeiro projeto de Laravel. Vamos então ver uma forma simples de criarmos o nosso primeiro projeto de Laravel. Eu vou aqui regressar ao meu browser e neste caso vou aqui fechar todas estas tabs e concentrar-me aqui na parte da documentação. Na documentação vocês vão verificar que existe logo aqui um item chamado Installation. Mostra-vos aqui como instalar no Windows, no macOS, no Linux, etc. No entanto, há aqui esta opção que diz instalação através do Composer. Então nós vamos clicar aqui e vocês vão verificar que existem duas formas basicamente para nós podermos criar projetos de Laravel. Uma forma mais recente em que vocês instalam ou descarregam o Laravel, melhor dizendo,
de uma forma global para o vosso computador, e quando querem criar um novo projeto de Laravel, simplesmente no terminal têm que escrever Laravel New, que é de novo projeto, e depois o nome do vosso projeto. Aqui, no método mais tradicional, que é aquele que eu vos vou mostrar e que serve exatamente da mesma forma, é utilizando o Composer diretamente, criando um projeto que vai ser do vendor Laravel, do tipo Laravel, e depois com o nome do nosso projeto, ok? Então vamos aqui muito rapidamente fazer isso. Nós podemos fazê-lo de várias formas. Eu tenho aqui o terminal do Semender, ok? Ou Semder, como vocês quiserem chamar. Eu vou fazer aqui um clear e nós temos aqui um aspecto que é fundamental. Vocês têm que se certificar que estão dentro da pasta onde podem correr os vossos projetos de PHP, porque é aí que, se nós executarmos o Composer, vai ser feita a instalação do nosso projeto. Eu, se mostrar aqui, eu tenho aqui uma pasta de um outro curso, que é o do Bootstrap 5, então agora vamos criar aqui o nosso primeiro projeto, que se vai chamar exatamente isso. Primeiro, vamos colocar aqui Composer, Create Project, Laravel, Laravel, e depois um espaço, e vamos colocar aqui o nome do projeto, primeiro, ok? A partir do momento em que eu pressionar aqui o return, o sistema vai fazer o download da framework e vai descargar todas as suas dependências. E neste caso o processo pode demorar alguns minutos, dependendo da velocidade da vossa internet e do vosso computador, e por conseguinte eu vou aqui acelerar este processo e vamos regressar no fecho da instalação. Chegamos então ao fim da instalação do nosso projeto, neste caso a criação do projeto de Laravel. Se eu fizer aqui um clear e depois um ls, vocês vão verificar que já existem duas pastas, o Bootstrap 5 do outro curso e a pasta primeiro. Se vocês quiserem abrir o vosso projeto de Laravel com o Visual Studio Code, é muito simples, vão simplesmente fazer aqui cd primeiro e depois simplesmente escrever code, espaço, ponto. E automaticamente o sistema vai fazer disparar o Visual Studio Code e não só, vai também abrir-vos com o vosso projeto já pronto a ser utilizado. Primeira vez que vocês abrem um projeto de Laravel, vão ver imensas pastas e ficheiros. E dentro destas pastas que aqui estão, existem outras pastas e mais ficheiros e mais ficheiros. E isto pode criar aqui um certo problema. As pessoas acharem que isto é, de facto, demasiado complexo. Tem o seu grau de complexidade, mas também vos posso assegurar que, numa boa parte do tempo, vocês vão estar a trabalhar em apenas algumas páginas e alguns ficheiros. Por conseguinte, existe aqui uma forte componente de toda esta estrutura que aqui está, que faz parte do core da própria framework e que nós nunca iremos mexer nem alterar, até porque, quando existirem atualizações da framework, esses ficheiros são alterados, mas pelas atualizações da framework e não pela alteração do código diretamente feita por nós. No entanto, há aqui uma série de ficheiros que nós não vamos estar a pormenorizar de uma forma muito aprofundada, mas eu quero aqui muito rapidamente falar sobre este que aqui está, que se chama Artisan. O Artisan é uma CLI do Laravel. O que é uma CLI? É uma Command Line Interface. Então, se eu abrir aqui, pressionando Ctrl C cedilhado, para abrir aqui, eu agora não queria voltar aqui, ok, eu quero voltar aqui, ok, vamos então, Ctrl C cedilhado, e vocês vão abrir aqui um terminal, podem abrir também aqui com o New Terminal, dentro do vosso Visual Studio Code. A grande vantagem deste terminal é que ele abre logo diretamente dentro do próprio projeto onde vocês estão. Bom, o que é este PHP Artisan? Se vocês escreverem aqui, eu vou procurar aqui, aumentar e colocar aqui PHP Artisan, vocês vão verificar que ele vos vai apresentar aqui um conjunto de comandos que ele tem, a verde, separados por secções, ok? Aqui vocês, esta parte que está amarelo, são apenas secções que vos indicam, ok, tem este comando, este dentro da secção Available Commands. Depois tem aqui o auth, tem o catch, tem o config, dentro do config tem uma série deles. E depois tem aqui um que é especialmente importante, o make. Porquê? Porque o PHP Artisan permite-nos criar determinadas estruturas para os nossos projetos sem termos que escrever muito código. Nomeadamente, quando nós queremos criar um controlador, nós podemos fazer o make controller e definir o seu nome, e automaticamente ele cria-nos ali uma classe de PHP com uma determinada estrutura. Iremos ver isso mais para a frente. Ele permite também trabalhar com as partes das bases de dados, nomeadamente fazer migrations, entre muitas outras opções. E há uma que ele também permite fazer. Ele permite criar um servidor, ok? Então nós temos aqui a possibilidade de fazer o seguinte, clear. Eu vou colocar aqui o meu projeto a funcionar sem utilizar o Laragon. Reparem que o Laragon está completamente desligado, não tem o Apache nem o MySQL a funcionar, mas se eu escrever aqui PHP Artisan Serve, o que vai acontecer é que se eu executar isto, ele vai criar um servidor temporário nesta localização, isto é o equivalente a localhost na porta 8000, e por conseguinte, se eu aqui agora abrir
o meu browser, reparem que o browser está aqui a abrir, eu vou verificar que aqui no endereço está então o 127.0.0.1 porta 8000 e aparece esta página. Se esta página aparecer, significa que vocês criaram o vosso projeto de Laravel de forma correta. No entanto, chama a atenção para o seguinte, vocês poderão estar a perguntar, ok, então mas se temos um servidor, para que é que nós fomos descarregar o Laravel? Bom, neste caso este servidor é um servidor de desenvolvimento, ok? Ele diz aqui Development Server, mas que apenas dá suporte ao PHP. Quando vocês começarem a ter aqui uma base de dados, por exemplo, em MySQL, vocês iam ter que iniciar o MySQL de uma forma separada. Daí que utilizar o Champ, o AMP Server ou o Laragon é muito mais interessante, porque vocês apenas terão que clicar em Start All e automaticamente o sistema vai arrancar. O que é que nós vamos ver já de seguida? Bom, em primeiro lugar, vamos aqui parar o nosso servidor. Eu vou aqui carregar no lixo. Neste caso agora, se eu regressar aqui e refrescar, o sistema já não vai ser capaz de carregar esta página. E vamos testar agora, sim, com o nosso Laragon. Eu executei aqui o Laragon, os dois serviços já estão a ser executados, portanto neste momento tenho aqui o PHP 8, o Apache e o MySQL, e agora vamos ver aqui a nossa página. Uma das formas que vocês têm de ver a página é fazer o seguinte, clicam com o botão do lado direito do mouse, vão aqui ao www e ele automaticamente vai reconhecer a existência da pasta primeiro. Quando vocês clicam aqui, ele vai abrir logo na localização exata, localhost, primeiro e public. Se vocês usaram aqui URLs virtuais, vai aparecer aqui eventualmente com uma outra definição, mas de qualquer das formas vai aparecer ali primeiro e public. E nós já iremos perceber porque é que aparece aqui esta coisa do public e como é que nós conseguimos chegar dentro da estrutura de código do Laravel a esta representação que aqui está. Como é que nós chegamos então aqui a este resultado? Simplesmente colocando ali o localhost primeiro public. Bom, vamos regressar aqui ao nosso código e eu vou-vos mostrar qual é o fluxo genérico de uma aplicação de Laravel. Bom, neste caso, a primeira porta de entrada é aqui a pasta public. É aquela pasta que num servidor vai estar disponível para os visitantes entrarem. Todas as outras pastas não são de acesso fácil. Elas são pastas que não estão do domínio público. E, neste caso, a porta de entrada da vossa aplicação é este fecheiro index.php. Ele contém aqui um conjunto muito pequeno de código, onde nós normalmente não vamos mexer, mas basicamente é ele que faz com que a vossa aplicação arranque. O que vai acontecer, entretanto, é o seguinte. Quando esta aplicação arranca, a determinada altura, ela carrega um conjunto de configurações, um conjunto de definições, etc. E vai chegar aqui a esta pasta das routes e vai procurar o fecheiro web.php. Web.php porque se trata de um desenvolvimento de uma aplicação web, mas poderia ser, por exemplo, uma API. Neste caso, nós vamos concentrar a nossa atenção no web.php. Quando chega aqui ao web.php, ele vai carregar aquilo que se designa por uma route. Uma route é uma rota é um caminho. Então, sempre que nós queremos definir um determinado endereço dentro da nossa aplicação, nós teremos que vir aqui a este fecheiro definir rotas. Bom, a rota está definida aqui desta forma. Route, get. É um método estático, que neste caso vai servir a leitura de um endereço que está na nossa URL. Poderia ser post, poderia ser delete, poderia ser um conjunto de outras coisas, mas o mais comum é ser ou get ou post. No caso do get é ler informações que estão na nossa query string, isto é, aqui em cima nesta área. Se for com o método post vai ser ler, por exemplo, a submissão de um formulário. Bom, aqui o que é que nós depois temos? No caso de nós entrarmos na raiz da nossa aplicação, ele neste caso está aqui a dizer que vai executar uma função. E esta função vai devolver uma view. Ora, esta função view tem aqui um parâmetro que tem a designação welcome. Ora, o que é que isto significa na prática? Significa que é o carregamento desta página que aqui está. Bom, onde é que nós vamos encontrar esta view chamada welcome? Neste caso, vocês olhando aqui para a estrutura, vão à parte dos resources e vão ver que existe aqui uma pasta chamada views. Dentro dela, vocês vão encontrar o welcome.blade.php. Porquê Blade e não welcome.php? O Laravel utiliza aquilo que se designa por um template engine, isto é um motor que permite inserir dentro de HTML componentes de código diferentes do que é habitual e essas componentes são chamadas componentes de Blade. Bom, se nós clicarmos aqui, vocês vão verificar que há aqui alguma informação muito familiar, nomeadamente código de CSS, existe muito HTML, mas existem aqui estas inscrições que são de facto instruções de Blade. Nós iremos depois ver como é que isso funciona, como é óbvio, mas toda esta informação que aqui está é então a informação que faz a criação desta página. E para nós termos a certeza que é isso que acontece, por exemplo, se eu chegar aqui logo a seguir ao meu body e colocar aqui, por exemplo, um H1 para ser bem visível e colocar aqui teste,
e agora chegarmos aqui à nossa aplicação e fizermos um refrescamento, vocês vão verificar que aparece ali o teste, ok? Então, neste caso, o fluxo é este. Primeiro, entra dentro do public, ok? Executa o index.php. O index.php a determinada altura vai carregar as rotas aqui da web. Nestas rotas ele vai verificar se existe alguma rota equivalente a isto. Esta barra significa que é o meu site raiz, ok? E vai executar o código que estiver aqui dentro, que neste caso é uma função. Isto é, vai executar o segundo argumento, para vocês lerem de uma forma mais simplificada isto tudo, vocês vão verificar que é um primeiro argumento é a rota e o segundo argumento é o que é que ele vai fazer. Neste caso executa uma função que retorna uma view. Já deu então para entender que sempre que nós desenvolvermos algo que vai ter um determinado endereço na nossa aplicação web, eu quando digo aplicação podemos estar a falar de um website, por exemplo, nós vamos ter que definir aqui rotas. E não é muito complexo de o fazer. Tradicionalmente este não é o exemplo mais característico daquilo que é a definição de uma rota. Normalmente uma rota tem aqui a indicação de qual é o seu aspecto visual, e depois, logo a seguir, tem o carregamento daquilo que nós designamos por um controlador e a execução de um determinado método. Nós iremos ver isso já mais à frente. Mas, de qualquer das formas, eu quero vos mostrar aqui o seguinte. Vamos aqui regressar ao aspecto visual que isto tinha anteriormente. Bom, se eu agora, em vez daqui do return view, se eu colocar aqui um echo olá mundo, o que vai acontecer basicamente é o seguinte. Se eu chegar aqui ao meu projeto e refrescar, já não vou ter aquela minha view a ser apresentada, vai aparecer aqui o Olá Mundo. Bom, significa isto que eu não tenho qualquer problema agora em chegar aqui e pura e simplesmente eliminar o Welcome. Mas eu quero vos mostrar o que é que acontece se vocês tiverem um erro no Laravel. Então vamos voltar aqui atrás e vamos voltar aqui o Return View Welcome, aquela view que nós apagámos e que agora não existe. Bom, se eu agora aqui refrescar novamente a minha página, reparem o que é que vai acontecer. Este erro é um erro proporcionado pelo Laravel em termos de aspecto visual. Ele tem aqui imensas informações para vocês poderem fazer um debug e diz-vos inclusive aqui de uma forma muito explícita o que é que aconteceu. Welcome was not found. E ele diz, ok, tenho a certeza que existe a view chamada welcome.blade.php. Neste caso nós sabemos que não existe e, portanto, nós teríamos que fazer essa correção. Agora, quero chamar-vos a atenção aqui para um aspecto que é um pormenor muito importante e que vos pode causar alguns problemas quando vocês estão a testar a vossa aplicação. Eu vou colocar aqui simplesmente um echo teste 1 e agora vou criar aqui uma nova route. Okay? Vou criar aqui uma route que aqui vai ter teste e aqui vai ser teste 2. Aqui eventualmente vou colocar aqui início. Okay? Não interessa com os acentos, não há qualquer problema. Bom, vamos testar isto agora aqui no nosso ambiente do Laravel. E se eu agora vier aqui refrescar, reparem, cá está, início. Como é que eu vou testar esta minha rota? Bom, eu vou acrescentar aqui teste à frente. Mas atenção a um pormenor. Quando eu acrescentar aqui teste, ele vai aparecer aqui teste 2. Ok, muito bom. Nós temos é que ter atenção ao seguinte. No caso do Laravel, vocês têm que ter atenção a um pormenor relacionado com aquilo que é o funcionamento do fecheiro htaccess. Nós dentro aqui da nossa pasta public temos um fecheiro chamado htaccess e que no caso concreto do Apache define um conjunto de regras que permite que vocês consigam navegar com aquilo que se designam por pretty URLs, isto é, URLs que não têm aqui, por exemplo, um index.php. Ok? Reparem, se eu escrever ali index.php, também aparece ali o início, mas se eu não escrever rigorosamente nada, ele também vai aparecer. Se eu escrever aqui index.php/teste, vocês vão verificar que aparece ali o teste 2. Mas se eu colocar aqui sem o index.php, para ficar mais bonitinho, reparem que também aparece. Ora, em alguns casos pode não aparecer e eu vou-vos explicar porquê. Nós vamos fazer aqui um stop de todos os serviços e vocês vão verificar o seguinte. Vão clicar com o botão direito do mouse, vão aqui ao Apache e vão abrir aqui o httpd.conf, ok? Quando vocês clicam aqui, ele vai abrir aqui o bloco de notas que vem diretamente com o Laravel e vocês vão procurar por uma expressão chamada allow override, ok? Que eu tenho aqui já escrita, allow override. Quando vocês pesquisarem, a determinada altura vocês vão encontrar aqui uma informação muito interessante, que é a pasta Laravel e tem aqui o allow override none. Neste caso, por uma questão de segurança, o que vocês devem fazer aqui é colocar all, ok? Isto é, permitir que qualquer fecheiro htaccess tenha uma primazia, isto é, consiga sobrepor-se às configurações do vosso Apache. Então vou aqui guardar, ok? Vamos aqui fechar tudo isto.
E se agora voltar a iniciar, vocês terão depois que voltar a iniciar o vosso Apache, se eu agora aqui refrescar, reparem como aparece o teste e se eu não colocar rigorosamente nada, aparece ali o início. Okay? Isto é apenas para se vocês detectarem que ao colocar ali o nome de uma rota, neste caso o teste, vocês tiverem aqui um erro a dizer que não foi possível encontrar aquela localização, é assim que vocês conseguirão resolver. Eventualmente, no XAMPP ou no AMP Server, vocês irão ter essa configuração já definida. Se não tiverem, terão que procurar o fecheiro de configuração do vosso Apache e fazer esta alteração. Agora que à partida estamos prontos então para começar a desenvolver aqui alguma lógica, vamos regressar aqui ao nosso projeto e vou-vos mostrar o que é que vocês vão aqui fazer. Bom, eu tenho aqui o meu projeto completamente fechado e o que eu quero fazer é, nas minhas rotas, limpar tudo o que eu cá tenho, ok? Vocês vão verificar aqui que eu tenho aqui nos meus resources, views, não tenho cá rigorosamente nada. Aqui nas minhas rotas eu tenho estas duas que estivemos aqui a testar. O que eu vou fazer é simplesmente fazer isto. Vou eliminar tudo. Vocês podem inclusive eliminar tudo até cá acima. Não eliminem a primeira linha, ok? Mas aqui basicamente ele diz, ok, se vocês quiserem construir aqui as vossas rotas, podem criar as vossas rotas. Então eu vou colocar aqui simplesmente rotas, ok? Muito tranquilo. Bom, como é que eu vou definir aqui uma rota? Eu quero definir uma rota para ela executar aquilo que se chama no padrão MVC um controlador. E dentro do controlador eu quero que seja executado um determinado método. Bom, vamos então ver aqui o nosso PHP Artisan a funcionar de forma a ajudar-nos a desenvolver esta funcionalidade. A coisa que eu quero fazer aqui basicamente é o seguinte, eu quero colocar aqui uma route, get, e na porta de entrada da minha aplicação eu quero que seja carregada aqui uma action, uma ação qualquer que irá permitir então executar uma determinada classe de PHP e dentro dessa classe um determinado método. Bom, eu agora vou aqui comentar tudo isto para não termos nenhum erro na nossa aplicação e vou concentrar a minha atenção no terminal. No terminal, eu vou pressionar aqui o Ctrl C cedilhado para abrir o terminal. Eu vou olhar aqui com muita atenção para a pasta app, dentro da qual existe o HTTP e dentro da qual existe aqui os controllers. Neste caso, vocês têm aqui um controlador já por defeito, por padrão, criado pelo Laravel. Este controlador é um controlador base, a partir do qual os outros controladores à partida vão ser instanciados. Ora, neste caso, instanciados, o termo mais correto é derivados, ok? Vão herdar ali uma série de informações daquele base controller. Como é que vocês podem tirar partido do PHP Artisan? Se vocês colocarem aqui PHP espaço Artisan e agora make controller e depois um espaço e agora derem um nome ao vosso controlador, reparem o que é que vai acontecer aqui nesta pasta. Eu vou chamar-lhe aqui o teste, ok? Com letra maiúscula preferencialmente no início. Bom, se eu pressionar o return, reparem que ele diz controller created successfully. Bom, vocês vão verificar que aqui apareceu este fecheiro. Quando vocês clicam nele e o abrem aqui deste lado, vocês vão reparar que ele é da classe teste, que estende uma classe base da framework Laravel, que é o controller, ok? Que é esta que aqui está, basicamente. Portanto, esta é a classe controller, ela por sua vez estende o base controller e por conseguinte, por herança, esta nossa classe já contém um conjunto de funcionalidades disponíveis para nós podermos utilizar. Por exemplo, aquela função view faz parte do nosso controller. É uma função que está disponível dentro do controller. Nós não temos que carregar nenhum namespace especial para isso. Bom, então o que é que acontece aqui? Vocês vão ver aqui algumas informações que eu vou explicar de uma forma muito sucinta. O namespace app HTTP controllers é o namespace desta classe. Este use illuminate HTTP request está aqui já colocado porque parte-se do pressuposto que a determinada altura dentro desta classe teste nós vamos necessitar de aceder aos requests. Vocês sabem que uma aplicação web funciona com requests e responses. E o request pode ser uma simples URL, como pode ser, por exemplo, um post com um conjunto de variáveis muito diversificadas lá dentro. Então, muitas vezes nós vamos utilizar o request, daí que a própria framework já coloca aqui e não estando a ser utilizado, ele vai ser utilizado a posteriori. Bom, mas vamos ver aqui como é que nós definimos um método muito simples. Se eu colocar aqui public function index e agora definir aqui uma determinada funcionalidade, vamos colocar aqui um echo, estou no controlador, ok? Como é que eu faço para que a minha aplicação abra
exatamente com a execução deste código que aqui está. Bom, então vou regressar aqui à minha rota, vou descomentar isto que aqui está, e existem várias formas de chamar aquele controlador e os seus métodos. Uma das formas que eu gosto mais é a seguinte, é colocar aqui o nome do controlador, neste caso teste, eu penso que nós podemos colocar em letra minúscula, e depois colocamos um hat ou um arroba tradicional dos endereços de e-mail, e a seguir colocamos o nome do método, ok? E desta forma, muito simples, isto é, o controlador e depois o nome do método, vocês vão estar a dizer que sempre que eu entrar na raiz da minha aplicação, vai ser executado é este controlador e o seu respectivo método. Vamos testar para verificar aqui o que é que vai acontecer se eu refrescar. E reparem, ele diz-me, bom, há aqui um problema. Bom, eu vou-vos mostrar como é que vocês resolvem este problema, porque este problema surgiu nas versões mais recentes do Laravel. E tem a ver com o facto de nós não estarmos a utilizar um namespace correto. Bom, então eu vou-vos mostrar aqui como é que vocês resolvem, em vez de vos estar a explicar de uma forma muito aprofundada o que é que se passa aqui. O que nós vamos ter que fazer é fazer o seguinte, vocês fazem um Ctrl-Shift, ou melhor, um Ctrl-P, e o Ctrl-P vai-vos permitir vocês escreverem ali o nome de um determinado fecheiro dentro deste projeto que vocês querem abrir. E neste caso chama-se o Route Service Provider. Se vocês escreverem route ser, já vai aparecer aqui o route service provider.php. Vocês vão clicar aqui e vão abrir este fecheiro. E a única coisa que vocês vão fazer é descomentar esta linha que aqui está. Protected Namespace App HTTP Controllers. Porque o que é que ele diz aqui? Quando presente, isto é, quando esta variável que aqui está estiver presente, ela vai permitir que todas as declarações nas routes relacionadas com controladores tenham automaticamente este prefixo no seu namespace. Então isto vai permitir que a nossa aplicação reconheça onde é que está o nosso controlador. Então se eu agora chegar aqui e voltar a refrescar, vocês vão verificar que eu já estou no controlador. E apenas para terminar esta secção e podermos avançar um bocadinho mais, reparem o seguinte, se eu colocar aqui public function formulário, okay, obviamente sem acento, vamos imaginar que aqui nós íamos ter um eco formulário de login, é apenas para marcar aqui a nossa posição. Reparem que eu vou aqui formatar o documento e ele vai-me organizar aqui o código todo. Como é que eu faço para criar uma rota para o meu formulário? Bom, venho aqui, vou fechar aqui o Service Provider, venho aqui à minha rota, vou pegar em tudo isto que aqui está, vou aproveitar e colocar aqui formulário, por exemplo, e aqui no teste ele vai executar formulário, que é o nome deste método que aqui está. Obviamente que se eu quiser usar aqui simplesmente um FRM, eu posso utilizar. A única coisa que vai acontecer agora é o seguinte, quando eu chegar aqui, se eu refrescar, eu estou no controlador, se eu adicionar ali um FRM, vocês vão verificar que eu estou então com acesso ao método que me permite apresentar um formulário de login. Eu tive a ocasião de referir no início deste curso que os controllers não deveriam ser responsáveis pela parte da apresentação, mas sim as views. E nós vimos inclusive que o Laravel, quando cria o seu projeto inicial, tem uma view chamada welcome.blade.php. Então neste caso, se nós regressarmos aqui ao nosso controlador, temos aqui as nossas routes, vamos deixar ficar por agora. O que vai acontecer na maior parte dos casos é que nós não vamos ter apresentação de informação a partir do controlador. O controlador vai fazer uma preparação da informação e depois eventualmente vai disparar para um outro controlador, ou neste caso para uma outra função deste controlador, ou vai então simplesmente chamar a execução ou a apresentação de uma view. Ora, como é que nós fazemos a criação de uma view? Existem de facto comandos do PHP Artisan para criar views parciais, enfim, qualquer coisa deste género, mas nós, para criarmos uma view, fazemos-lo de forma muito simples mesmo. Nós vamos aqui à pasta das views e vamos criar um novo fecheiro. Então, quando eu clico ali e crio um novo fecheiro, vocês têm que ter atenção que uma view não vai ser com a extensão HTML, nem com a extensão .php apenas. Tem que ter blade.php. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, home.blade.php, o que vai acontecer é que vocês vão abrir aqui um fecheiro que é um fecheiro que pode conter HTML, pode conter PHP puro e pode conter comandos de Blade. Já lá chegaremos. Bom, vamos colocar aqui um div. Okay? E aqui neste div nós vamos colocar aqui, por exemplo, um H1. Okay? E vamos colocar aqui teste de view. E a seguir vamos colocar um parágrafo, texto experimental. Okay? Bom, esta nossa view chama-se home.blade.php, mas tradicionalmente nós vamos chamá-la como home.
Como é que nós vamos fazer para apresentar esta view? Bom, neste caso, nós vamos regressar aqui ao nosso controlador teste e, por exemplo, se quisermos apresentar a view no nosso index, o que nós vamos fazer aqui é um return view e agora simplesmente chamá-la de home. Okay? Obviamente que isto é uma string. Então, neste caso, este método que aqui está do meu controlador teste apresenta a view home. Ora, simultaneamente este método que aqui está deste controlador é nada mais nada menos que aquilo que é executado quando eu entro na minha aplicação. Então significa que se eu agora chegar aqui e voltar ao início da minha aplicação, o que nós vamos ter é a apresentação da minha view. Ok? Então, se eu agora quiser ter uma outra página diferente, uma outra view a ser apresentada quando eu apresento aqui o formulário, eu posso fazê-lo de uma forma muito simples. Vamos aqui novamente à pasta das views, vamos clicar aqui em novo fecheiro, vamos colocar aqui formulário, por exemplo, ok? Formulário login, por exemplo, .blade.php. Okay? Neste caso, o que é que nós vamos aqui agregar? Bom, eu vou colocar aqui um formulário. Vamos colocar aqui um form, post, ok? E vamos colocar aqui simplesmente dois inputs. Input, text, ok? E aqui um outro input text. Vamos remover aqui o ID para não haver grandes problemas. Vamos colocar aqui no nome A e B. E vejam o que é que vai acontecer. Vamos colocar aqui também um submit. Neste caso um input submit. Ok, vamos aqui procurar. Cá está ele. Ok, vamos aqui remover e colocar aqui em entrar. Bom, reparem então o que é que vai acontecer aqui. Eu vou colocar aqui do tipo password. Se eu agora regressar aqui ao meu sistema, e reparem que eu tenho aqui o meu Blade já criado, eu vou aqui fechar. Na minha rota não vou mexer, mas no meu método formulário, que é este que aqui está, o que eu vou fazer é simplesmente trocar isto que aqui está por isto. Vamos aqui substituir. Ok. E vamos colocar aqui formulário. Vamos guardar, vamos testar o nosso sistema. Então eu tenho aqui o teste de view e agora vamos colocar aqui formulário FRM, que é a nossa rota que aqui está. O FRM vai para este controlador que vai executar este método. Ora, este controlador tem este método apresenta a view formulário está ali. Mas cuidado, reparem que aqui eu tenho um erro. Então se eu agora colocar aqui o FRM, ele vai me dar um erro a dizer que não foi possível encontrar formulário, porque de facto o que eu tenho aqui é formulário _login. Então vou colocar aqui _login, ok? Então agora se eu refrescar, vocês vão ter a oportunidade de ver, ok, formulário login não foi encontrado. O que é que se passa? Há aqui um formulário on, ok? Estes typos são muito habituais nos programadores e por conseguinte, o que nós vamos fazer aqui é verificar onde é que está o erro de escrita. O erro está aqui, formulário on. Okay? Está alterado, vamos aqui novamente refrescar e reparem como já aparece aqui o nosso formulário. Bom, vamos avançar mais um pouco para uma coisa relativamente simples, isto é, eu tenho aqui duas views, uma chamada home, outra que é um formulário de login, obviamente sem qualquer preocupação estética, não é isso que importa por agora, e então temos aqui o home e temos o nosso formulário de login. E eu agora pergunto o seguinte, se vocês quiserem adicionar aqui um link para saltar de uma página para a outra, isto é, do home saltar para o formulário e vice-versa, do formulário voltar para o home. Bom, neste caso nós vamos introduzir aqui uma noção de blade, que é a utilização daquilo que se designa por blade mustache. Mustache é uma expressão que significa bigode e na prática é basicamente isso que parece. Reparem, se eu colocar aqui um href é igual, e depois se eu colocar aqui /frm, que faria toda a lógica, porquê? Porque a minha rota é esta que aqui está, FRM. Ora, isto deveria funcionar. Isto é, eu aqui conseguiria saltar para o meu formulário. Vamos colocar aqui formulário. Bom, mas na prática não funciona. Reparem aqui o que é que vai acontecer. Se eu agora refrescar, vou ter aqui de facto o link, mas quando eu coloco ali o cursor e vocês olham aqui para baixo, vocês vão verificar que tem ali localhost /frm. Ora, isto não funciona, porque simplesmente desapareceu dali o public. Ok? Então se eu colocar aqui public, e aqui também o primeiro, que é o nome do nosso projeto, primeiro /public e /frm, aí sim nós vamos entrar no sítio correto. Bom, vocês dir-me-ão, ok, então bastará colocar aqui isto tudo atrás e já vamos resolver o problema. Eu penso que de facto conseguiríamos resolver isto desta forma. Isto é, iríamos colocar aqui primeiro public /frm. Vamos até testar aqui para verificar se vai funcionar. Vamos aqui refrescar, neste caso, o nosso Laravel. Eu tenho aqui um link que é mais fácil e reparem o seguinte, aqui já vamos
quase que chegávamos lá. Não conseguimos lá chegar. Bom, o que é que acontece aqui? Nós, para fazermos um link, vamos utilizar aqui uma estrutura diferente, que é constituída por duas chaves. Eu vou criar aqui um espaço, fechar as duas chaves, e aqui dentro nós podemos escrever código de PHP, ok? Então eu vou escrever URL, abrir e fechar parênteses, vou colocar aqui dentro uma string. Esta string pode ser, por exemplo, a nossa rota. Neste caso, a exemplificação da nossa rota. E vocês vão me dizer, ok, mas o meu código vai ficar muito estranho com esta escrita aqui. Nós já iremos resolver isso porque dentro do Visual Studio Code nós podemos instalar plugins, nomeadamente relacionados com Laravel. Mas por agora vamos deixar ficar assim. Então, neste caso, este ahref vai saltar para o formulário. Bom, vamos verificar se é isso que acontece. Então vou aqui voltar à minha página inicial, vou aqui refrescar e reparem, quando eu coloco o meu cursor ali, nós temos aqui em baixo então o localhost primeiro public frm. Quando eu clico aqui, já consigo saltar para o meu local, correto? Bom, e agora no formulário eu quero colocar aqui um link para voltar atrás. Como é que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isto que aqui está e, neste caso, eu vou chegar aqui, vou colocar aqui o link e aqui a minha URL vai ser simplesmente para aquele espaço que ali está. Isto é o equivalente a isto que aqui está. Uma é equivalente a este, para saltar para o formulário, a outra é equivalente à minha barra. Então, se eu agora regressar aqui, voltar ao início, vamos clicar aqui em formulário, reparem como já aparece ali formulário também, então eu vou fazer esta correção, simplesmente dizer aqui, ok, vamos colocar aqui um div só para separar aqui as águas, ok, vamos colocar assim, vou puxar ali para dentro, e agora eu vou colocar aqui, em vez de formulário, vamos colocar aqui voltar. Vamos aqui refrescar então o nosso projeto, reparem como vai aparecer aqui o voltar, eu clico aqui e já consigo navegar entre estas minhas duas páginas. Bom, mas a forma de navegação com este URL que aqui está não é a única forma que nós podemos usar. Até porque esta pode ser um bocadinho perigosa. Porquê? Imaginem que eu a determinada altura decido chegar aqui e alterar, por exemplo, a rota do meu formulário para um endereço diferente. Bom, aqui neste caso nós iremos optar por uma solução diferente. No entanto, eu vou-vos já explicar como é que vocês podem melhorar o aspecto visual da sintaxe utilizando alguns plugins de Laravel. O Visual Studio Code é muito versátil para utilizar com diferentes linguagens de programação. É muito utilizado e é um editor de código fantástico, mas ele carece muitas vezes da instalação de alguns plugins para melhorar o seu funcionamento. Neste caso, vamos aqui usar alguns plugins de Laravel. Então, para isso, vocês vão aqui à secção dos plugins ou das extensões e o que vocês vão verificar é o seguinte: se pesquisarem por Laravel, vão aparecer aqui muitos resultados. Espero eu, aqui escrevendo Laravel corretamente, ok? Estão aqui imensos resultados. A maior parte deles não vos vai interessar de uma forma isolada. O que vos vai interessar é este Laravel Expansion Pack. Se vocês olharem aqui para o valor 10, significa que se clicarem aqui, vocês vão ter acesso direto a 10 plugins que estão aqui instalados. Vão ter que os instalar todos? Não, de forma nenhuma, não há necessidade. Mas vocês podem escolher o que é que querem instalar. Obviamente que a maior parte destes plugins estão aqui depois espalhados, mas assim vocês veem-nos de uma forma mais concentrada. Bom, como podem reparar aqui, o PHP IntelliFans eu já o tenho instalado, já fazia parte dos meus plugins e por conseguinte já não aparece aqui o install. Mas depois tem aqui uma série de plugins exclusivamente relacionados com Laravel. Tem aqui um para o Laravel Artisan, para o GoToView, que são plugins muito simples, Laravel Code Snippets, o .env, que não falámos aqui ainda, que é o fecheiro de environment que vocês podem utilizar para algumas configurações. E eu aqui, o que é que eu vos iria aconselhar? Bom, na maior parte dos casos aqui, instalar o Blade Snippets, ok? Porque vocês aqui podem escrever um determinado código à semelhança do Emmet e automaticamente ter ali a apresentação logo do código construído para vocês. Vamos aqui ainda voltar, vamos aqui procurar aqui o Laravel Artisan, por exemplo, ok? Vamos aqui ver aqui o Laravel Extra Intelligence, vamos aqui fazer a instalação. Ok, está instalado. Vamos regressar aqui novamente. Vamos ver se existe aqui algum para o Blade, ok? Eu penso que existia aqui algum para o Blade. De qualquer das formas, vamos olhar aqui para o nosso código. Reparem como a instalação de 2 ou 3 packages ou extensões automaticamente transformaram dentro do nosso fecheiro de blade.php
esta inscrição que aqui está, que nós antes víamos tudo em laranja, ok? Então para mim agora neste momento é mais que suficiente aquelas extensões que eu aqui instalei. Então neste caso, quando regressamos aqui ao nosso projeto normal e sempre que abrimos aqui um fecheiro com a extensão .blade.php e que contém código do Blade, vocês têm aqui esta coloração diferente que é muito interessante. Depois, obviamente, vocês têm aqui também outras instruções relacionadas com o Blade, que nós não vamos estar a explorar aqui em profundidade, mas, por exemplo, se eu agora escolher aqui um if, por exemplo, vamos aqui procurar aqui um if, eu não sei se existe aqui um if, cá está ele, eu escrevi simplesmente um @if e quando pressiono a tab, ele vai automaticamente colocar-me aqui um código que nos é estranho para quem não está habituado a isto. Isto é o equivalente a termos aqui qualquer coisa deste género, ok? If com uma determinada condição e depois aqui o end if. Este é PHP puro, esta é a mesma escrita da condição, mas utilizando o código Blade, ok? Então, muitas vezes vocês vão estar a desenvolver em PHP e, obviamente, que não vão utilizar PHP desta forma. Vão tirar partido do Blade e das suas funcionalidades. Posto isto, vimos então aqui como é que nós conseguimos colocar aqui um bocadinho de melhores cores no nosso ambiente, mas vocês poderão estar a perguntar o seguinte, ok, eu já vi como coloco aqui um link, já vi inclusive é que tenho que utilizar esta técnica do mustacho, do bigode, que é um bigode aqui visto de lado, basicamente, e aqui dentro eu posso executar o que eu quiser de PHP. Por exemplo, eu posso ter aqui um parágrafo, colocar aqui o double mustache e fazer aqui um echo, 10 mais 20, por exemplo. Vamos testar aqui esta execução que ali está. Vamos aqui refrescar, vamos aqui ao formulário e reparem, ele tem aqui um erro. Ele diz, ok, não é possível executar esta instrução que aqui está. Bom, eu coloquei aqui um eco desta forma. Vamos colocar aqui com um parênteses e vamos testar aqui o nosso sistema, ok? Reparem, ele diz, não, também não é possível executar desta forma. Onde é que está o problema? Está no formulário login Blade e está aqui neste eco que aqui está em baixo. Bom, neste caso, reparem que eu vou remover daqui o echo, ok? Vou deixar simplesmente ficar aqui o 10 mais 20 e quando agora formos aqui refrescar, já vamos conseguir ter o valor de 30. Então, há que terem atenção a alguns detalhes relacionados com a forma como nós apresentamos dados, mas de qualquer das formas, vocês podem aqui apresentar valores de variáveis. Então, eu quero vos mostrar não a execução do código de PHP dentro deste espaço, até porque existe uma declaração de Blade para executar PHP mais complexo, em que eu escrevo aqui PHP, e vocês veem ali PHP e depois end PHP. Se eu pressionar agora aqui o tab, ele vai colocar estas expressões que aqui estão, e agora aqui sim eu posso colocar um echo teste, 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 ok? Vamos colocar aqui um ponto e vírgula no final e vamos aqui refrescar. Reparem o que é que vai acontecer, aqui está. Portanto, vocês não estão impossibilitados de escrever código de PHP. Embora não seja muito habitual vocês escreverem código de PHP dentro das vossas views. O que vocês devem fazer é preparar a informação que vocês querem apresentar na view, onde? No vosso controlador. É isso que eu vos vou mostrar de seguida. Vamos então imaginar que vocês querem aqui apresentar dados nas vossas views que vêm dos controladores. Como é que isso se faz? Bom, vamos aqui fazer isto desta forma. E depois vamos tratar ainda também dos links de uma outra forma. Bom, eu aqui eliminei os links, não há qualquer problema. Vamos concentrar aqui a nossa informação no Home Blade. Vamos deixar ficar este link aqui. Vamos imaginar que eu quero apresentar aqui o meu nome completo. E o meu nome completo haverá de chegar aqui, por exemplo, com nome, com uma concatenação e um espaço, e depois com um apelido. Bom, de onde é que esta informação irá vir? Neste caso, nós vamos apresentá-la a partir do nosso controlador. E reparem o que é que acontece. Aqui no teste, nós temos aqui a nossa home, que é aquilo que é aqui apresentado. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte. Antes de pedir para ser apresentada a nossa view, eu posso colocar, por exemplo, aqui um array chamado data, que vai ser igual, e agora vou colocar aqui o nome da minha variável, nome, e depois o seu respectivo valor. Vou colocar aqui João. A seguir vou colocar aqui apelido, e agora vou colocar aqui Ribeiro. Ok? Para passar esta informação para o interior da minha view, a única coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Reparem na assinatura da nossa view. Tem a view, que tem que ter um nome, ok?
convém ter um nome, existem outras formas também de chegar lá, mas à partida terá sempre um nome, e a seguir pode ter uma data que é um array. Okay? Pode inclusive ter ou mais dados ainda, mas por isso é que eu chamei data. Poderiam dar-lhe o nome que quiserem, valores, variáveis, o que quiserem, mas eu tradicionalmente dou-lhe o nome data. E agora dentro deste array eu vou então definir os valores. Ora, como eu defini os valores aqui, agora simplesmente tenho que passar este array data para a minha view. Então, esta informação que aqui está, que é nada mais nada menos que este array, vai ser transformada no interior da minha view para duas variáveis que têm este nome. É a mesma coisa que esta variável ter aqui o cifrão do PHP, mas que na prática não é necessário. Aqui vai ser transformada em nome e apelido. Então, quando chegar aqui, vai existir o nome e vai existir o apelido. Vamos fazer aqui o teste. Vamos aqui voltar à nossa página inicial e reparem então como aparece aqui o João Ribeiro. Obviamente nós temos aqui muita informação já acumulada. Eu vou aqui colocar isto tudo dentro de um parágrafo para mostrar melhor aqui o código. Ok? Vamos até colocar aqui isto desta forma e, portanto, o que nós temos aqui é a apresentação então do nome na linha seguinte. Então reparem como é muito interessante esta questão relacionada com o nome que eu aqui passei com duas variáveis. É que da mesma forma que aqui nós estamos a passar simplesmente duas variáveis, nós podemos estar a passar uma bateria de resultados provenientes, por exemplo, de um banco de dados. Quando nós fazemos uma pesquisa, porque entramos aqui num determinado endereço onde nós queremos listar a lista de clientes da nossa loja online, nós iremos primeiro preparar essas informações carregando os dados a partir da base de dados, neste caso carregando a partir do model, que iremos ver mais à frente. Iremos depois passá-los aqui para o interior do data e o data vai passar aqui para a nossa view. Atenção que aquilo que eu aqui fiz poderia ter feito de uma forma diferente. Eu, por exemplo, se quiser ter aqui isto definido de forma direta, eu posso simplesmente chegar aqui, colocar nome, colocar aqui Ana e depois colocar aqui uma vírgula e colocar aqui o apelido e colocar ali Silva. E o que vai acontecer é que na prática eu vou conseguir executar o mesmo código e ter ali aqueles valores. Mas, no entanto, em termos de leitura, torna-se um pouco mais complexo. Então, tradicionalmente, mas isso fica obviamente ao vosso critério, o que nós fazemos é criar aqui um array que vai transferir depois os dados aqui para o interior da view de uma forma muito mais simplificada. E reparem que nós podemos criar o array desta forma, como vocês ali têm, mas eu também posso colocar aqui data, nome, igual a António, e data, apelido, é igual a Joaquim. Ok? Então eu agora vou passar aqui o data, e o data foi sendo incrementado em várias chaves, portanto, tudo muito tranquilo. Se eu agora for aqui a refrescar, vocês vão verificar que temos aqui o António Joaquim. Como podemos ver, nós estamos aqui a aprender coisas a um passo bastante rápido e é isso que se pretende com este curso mais básico. Então eu vou fazer aqui uma coisa muito rápida, que é o seguinte. Eu vou remover daqui do Home praticamente tudo, vou colocar aqui simplesmente Home e vou colocar aqui um HR, que é um separador. E vou copiar este código e vou aqui na parte do meu formulário, que eu chamo formulário de login, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Neste caso vai-se chamar aqui formulário. E vocês poderiam ter um outro nome qualquer, não há qualquer problema. O que eu quero vos mostrar aqui é o seguinte. Eu posso escrever os links da forma como eu vos mostrei. Neste caso, um ahref. E aqui dentro escrever o double mustache e colocar uma URL. Ora, esta URL vai funcionar muito bem. Se eu quiser voltar aqui para a raiz do meu projeto, eu vou colocar aqui um /a e vamos colocar aqui o voltar. Se eu agora copiar tudo isto e colocar aqui também vai funcionar se eu colocar aqui um FRM. Porquê? Porque eu tenho aqui as minhas rotas definidas desta forma. Mas agora reparem o seguinte. Se eu agora for testar aqui o meu código, vamos aqui refrescar tudo isto, reparem, temos aqui o home, eu tenho aqui o voltar, eu vou alterar aqui, vamos colocar aqui formulário, ok? Vamos então aqui refrescar e reparem. Está aqui o formulário, eu clico aqui, ele vai para o formulário, eu clico aqui no voltar e ele vem para o home. O problema aqui é o seguinte, imaginem que eu decido alterar a minha rota por alguma razão. Passa a ser FRM para formulário. Ora, o que é que vai acontecer neste caso? Bom, neste caso nós vamos ter o seguinte, eu vou aqui refrescar, nós temos aqui o formulário, reparem que lá em baixo está ainda a apontar para FRM e quando eu clico aqui o sistema vai me dizer erro 404, não foi possível encontrar este recurso.
Bom, então neste caso nós teríamos que resolver da seguinte forma, teríamos que ir novamente aqui ao Home e aqui em vez de FRM escrevermos aqui formulário, iríamos resolver. O problema, no entanto, é quando a nossa aplicação começa a ficar extraordinariamente extensa e deixamos de ter quase um controle absoluto por causa das nossas routes, porque literalmente uma aplicação de médio porte pode ter dezenas e mesmo centenas de rotas. Então o que é que nós podemos fazer aqui para abreviar isto? Bom, o Laravel tem soluções para quase tudo. Neste caso, eu posso dizer que esta rota vai ter um nome. Então basta colocar aqui esta seta e dizer name e agora definir aqui um nome. Eu vou-lhe chamar LOL. Vamos nos rir aqui um bocadinho, ok? A minha rota vai se chamar LOL. Pode chamar aquilo que vocês quiserem. Bom, o que é que eu agora faço para alterar aqui as minhas rotas? Bom, eu vou também dar um nome a esta já agora. Name, início, ok? Qualquer coisa, ok. Então estas rotas deixaram não só de ter estas funcionalidades que aqui estão, mas passaram a ter um nome. Ora, agora aqui, o que é que eu vou fazer? Em vez de utilizar URL, eu vou utilizar uma coisa chamada route. E quando eu abrir aqui, o abrir e fechar parênteses, e colocar aqui um apóstrofe, reparem o que é que apareceu aqui. Início ou o LOL. E vocês vão ver que, pelo facto de eu ter instalado algumas extensões, aquelas que eu mostrei um pouco mais atrás, vocês verificam que aqui, inclusive, há um IntelliSense melhorado. Neste caso ele diz, olha, você tem uma rota chamada LOL, que vai apontar aqui para esta localização, e que é um GET, ok? Se você optar pelo início, você vai ter aqui para o teste index. Então, eu neste caso quero ir para onde? Bom, eu aqui quero ir para o formulário. Ora, o meu formulário está no LOL. Ok, vou colocar ali LOL. Então, se eu agora for aqui, eu vou substituir a URL por uma route e quando eu colocar aqui o meu IntelliSense vai dizer, ok, eu quero voltar aqui para o início, é para onde eu quero voltar. Então, sempre que eu agora alterar aqui o aspecto desta minha rota, não tem qualquer problema, porque o nome dela eu não vou alterar. Então vamos verificar aqui o nosso sistema a funcionar. Eu vou aqui refrescar. Reparem, formulário vai para formulário, ok? E o voltar volta aqui para o início. Vamos verificar aqui o seguinte. Se eu agora alterar aqui formulário para teste 1, 2, 3, será que vai acontecer algum problema? Bom, vamos aqui refrescar. Reparem, formulário, saltou para o formulário, clicamos em voltar e voltamos. Então, desta forma, vocês podem melhorar substancialmente a forma como vocês depois têm flexibilidade para organizar a vossa aplicação. Eu vou aproveitar agora alguns breves minutos apenas para fazer aqui a introdução de alguns exemplos do que é a utilização de Blade. E não vou estar a especificar aqui coisas muito complexas, vocês vão depois ter a oportunidade, obviamente, de aprofundar à medida que assim desejarem. Bom, eu vou-vos mostrar aqui o seguinte. Se eu, por exemplo, definir aqui um data e colocar aqui dentro mostrar e disser que isto vai ser igual a true, e agora disser que, ok, aqui é simplesmente igual. E agora disser que aqui tenho um texto ou uma frase, vamos colocar aqui uma frase, vamos colocar aqui frase do meu projeto. O que é que vai acontecer? Bom, eu vou estar a passar para o interior do home uma coisa chamada data que contém estas duas variáveis. Uma variável booleana, neste caso tem um true, e uma frase. Imaginem que eu queria utilizar isto para mostrar ou esconder esta frase. Isto é, ela iria ser só apresentada se mostrar for igual a true, que é o caso desta situação. Nós aqui temos as regras de negócio a funcionar. Eu vou aqui até separar tudo isto para vocês verem melhor. Bom, o que é que acontece aqui dentro do meu index? Eu tenho aqui uma regra de negócio que poderia ser muito bem o resultado de uma query feita a um banco de dados e que poderia mostrar, ok, não é para mostrar, então seria false, ou então é para mostrar igual a true e depois ter aqui uma frase ou então também um registro proveniente de uma base de dados. Bom, neste caso, quando eu passo esta informação para o data, nós vamos ter então duas variáveis, mostrar e frase. Então se eu vier aqui ao meu Blade, vamos aqui deixar ficar, não há problema nenhum, vamos colocar aqui um div. Vamos separar tudo isto aqui apenas para mostrarmos em linhas diferentes. Como é que eu posso criar aqui uma condição? Bom, se vocês colocarem aqui um if e escreverem if e se instalaram as mesmas extensões que eu escrevi, vocês têm aqui com o snippets. Então, neste caso, vocês têm aqui vários. O if tradicional, isto é, se qualquer condição e and if, mas se vocês quiserem colocar um if e quiserem colocar um else, vocês poderão fazê-lo desta forma, ok? E aqui nós podemos escrever HTML, podemos escrever depois PHP, introduzindo para isso
o bloco para escrever PHP, etc. Portanto, não há qualquer problema. Agora, a ideia é a seguinte. Vamos aqui fazer um bloco deste género. Então, para isso, vamos imaginar que eu quero apresentar um parágrafo. Okay? Quero ter um parágrafo e vou-lhe dar aqui algum estilo. Neste caso, vou colocar aqui style é igual a text, ou melhor, vamos colocar aqui color red. Okay? Ora, este parágrafo vai ter uma cor vermelho. Eu quero apresentar aqui o texto da minha variável frase. Então vamos colocar aqui frase desta forma, ok? Com um F minúsculo. Portanto, esta frase que aqui está vem daqui, ok? Ora, no entanto, eu quero que aquela frase seja apresentada consoante o valor desta variável. Então o que é que eu vou fazer? Vou envolver isto tudo dentro de um bloco if. Então eu vou colocar aqui um if desta forma. Se eu colocar aqui o if assim, eu vou perguntar se mostrar for igual a true, que é a mesma coisa que eu estou a fazer aqui. Eu poderia colocar aqui igual a true, mas é uma redundância. Portanto, se eu avaliando aqui mostrar for igual a verdadeiro, então eu vou apresentar aqui o meu parágrafo, ok? Vocês podem formatar da forma que quiserem, podem chegar para a frente, etc. Aliás, se eu for aqui tentar formatar o meu código, reparem que no meu caso concreto, como não instalei as extensões todas, não me permite sequer formatar porque o formatador não reconhece aqui isto tudo. Bom, de qualquer das formas, reparem o que é que vai acontecer aqui. Reparem, frase do meu projeto. Se eu, por algum motivo, transformar isto para false, o que vai acontecer é que a minha frase não vai ser apresentada. Bom, se eu quiser apresentar outra coisa qualquer, eu posso colocar aqui ainda e posso escrevê-lo else, ok? E agora vou, por exemplo, chegar aqui e colocar uma color gray, ok? E neste caso eu não vou colocar aqui nada, vou dizer simplesmente assim, nada a apresentar, ok? Então, reparem o que é que vai acontecer agora, quando eu refrescar, ele vai aparecer ali nada a apresentar, mas se na lógica do meu código, dentro do meu controlador, eu tiver aqui igual a true, então nós vamos ter aqui, de facto, a apresentação da minha frase. E daqui vocês já começam a perceber como é que o Blade é incorporado aqui dentro. Vou dar mais um exemplo. Imaginem que nós temos uma lista de dados para apresentar. Neste caso, uma lista de nomes que poderia muito bem vir a partir de um banco de dados. Então vou colocar aqui data, nomes, e vamos dizer que é igual a um array, ok? Data é um array, porque é uma espécie de transportador de informação para o interior da minha view, mas data nomes vai ser ela própria um array, onde eu vou ter aqui o João, a Ana, o Carlos e o António. Ok? Bom, neste caso nós temos então aqui 4 nomes. Como é que nós fazemos para conseguir ter, obviamente falta-me aqui o ponto e vírgula, para conseguirmos listar estes nomes todos dentro da nossa home? Bom, eu vou aqui à minha home, vou até inclusive criar aqui um outro div para separarmos estas estruturas todas. Estamos apenas a fazer aqui exemplos, ok? E então para isso eu vou utilizar um ciclo. Ora, eu tenho os ciclos todos, eu tenho o ciclo for, ok? Vocês têm aqui. Se eu agora pressionar aqui o tab, ele vai automaticamente colocar aqui o for, e eu depois aqui obviamente defino as coisas como se fossem código de PHP. Neste caso eu posso colocar aqui i igual a 0, enquanto o i for menor que 10 e o i vai ser incrementado, e por conseguinte eu tenho aqui, vamos ali colocar isto corretamente, vamos colocar assim, eu tenho construído o meu ciclo. Aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser. Bom, mas eu não quero um ciclo for, eu quero um ciclo for each, por cada elemento que existe no meu array. Então eu vou colocar aqui um for each, ok? E o for each, ele já me está ali a perguntar, ok, for each o quê e como? Então eu for each nomes has nome, e reparem que eu saltei com uma tab para o espaço seguinte, isto é, eu vou repetir aqui para vocês terem esta percepção. Eu coloquei ali for each, pressionei uma tab para abrir esta estrutura. Agora o meu cursor está ali localizado antes do parênteses, eu vou colocar aqui nomes, e agora vou pressionar novamente a tab e ele vai saltar lá para a frente. E agora vou colocar nome. E o que é que eu posso fazer aqui no meio disto tudo? Bem, eu posso fazer aqui coisas extraordinárias. Eu posso colocar aqui um parágrafo com a expressão nome, a seguir um HR, atenção que isto não é para ficar esteticamente bonito, mas é simplesmente para vocês verem o que é possível fazer. Eu vou colocar aqui um outro parágrafo, e agora vamos usar aqui o double mustache, ou o duplo bigode, ok? Para apresentar o quê? Nome. Simplesmente assim.
ok? Então eu tenho ali uma variável que eu posso apresentar aqui e no interior deste ciclo eu posso colocar o código de HTML que eu quiser com as estruturas que bem me apetecer. E agora, se eu agora fizer aqui um refrescar, reparem, nome João, nome Ana, nome Carlos, nome António. Eu penso que com estes exemplos vocês começam a perceber as potencialidades da utilização do Blade dentro de um template engine, mas as coisas não ficam por aqui. O que é interessante é que o Laravel contém um sistema de templates. Isto é, imaginem que vocês querem incorporar, por exemplo, uma estrutura de uma página que é sempre igual, a única coisa que muda é a parte de um conteúdo central. Vamos imaginar até num caso muito simples, que é o caso que nós vamos já mostrar de seguida, que é vocês quererem ter uma página que contém sempre o Bootstrap a funcionar, por exemplo, ou outras bibliotecas de CSS e de JavaScript, e que vocês não querem sistematicamente estar a incorporar dentro do código de cada uma destas componentes. Então vamos já ver de seguida como é que nós conseguimos criar um template e usar esse template dentro das nossas páginas. Antes de avançarmos aqui com a explicação de como é que vocês constroem um layout ou um template de Blade dentro do Laravel, eu fiz aqui uma pequena alteração ao meu projeto. Basicamente o que eu fiz aqui foi uma estrutura muito simples daquilo que seria quase um esboço de um site institucional. Criei aqui as 4 rotas, as rotas neste caso para o início, para uma página de serviços, para uma galeria e o contactos, ou contatos, como vocês lhe queiram chamar. Contactos é a expressão mais utilizada em Portugal, no Brasil eventualmente é contatos sem o C. Mas pronto, eu vou utilizar desta forma. Aqui eu tenho o meu famoso controlador de teste com o index, os serviços, a galeria e os contactos. E depois tenho cada uma das minhas rotas com o nome também. Sendo que estas aqui têm um nome muito semelhante ou igual aqui ao seu próprio método, esta daqui passou a chamar-se o home, ok? Ora, o que é que eu fiz depois aqui no teste? Criei, obviamente, um método para cada uma daquelas minhas views e criei uma view, cada uma delas simplesmente com um título H1 e ali o H1 do home, da galeria, dos contactos e dos serviços. Então se eu chegar agora aqui e colocar aqui, por exemplo, serviços ou servicos, vai aparecer ali os servicos. Se eu colocar aqui o galeria, vai aparecer a galeria, e se eu colocar aqui o contactos, vai aparecer ali o contactos. Agora sim, estamos em condições de eu vos poder explicar o que é essa história de criarmos um layout aqui dentro do nosso projeto. Neste momento o que nós temos são 4 páginas, vamos lhe chamar assim desta forma, 4 páginas diferentes. Temos o home, temos aqui o serviço, a galeria e os contactos. Ora, se vocês pensarem no seguinte, por exemplo, um desafio muito simples que é, se eu quiser utilizar o Bootstrap aqui dentro do meu projeto, será que eu vou ter que, para cada uma destas páginas, criar uma estrutura deste género? Isto é, colocar aqui um cabeçalho, um head, colocar aqui os includes ou as importações das bibliotecas. Será que eu vou ter que fazer isso tudo? Bom, não. O Laravel, à semelhança das boas frameworks, contém, dentro do template engine que é o Blade, um mecanismo que permite criar layouts. O que é que são os layouts? São estruturas a partir das quais ou dentro das quais nós podemos projetar o conteúdo das nossas diferentes páginas. Então o que é que isto significa na prática? Que se eu tiver aqui, vamos fazer aqui um exercício muito simples. Reparem, eu vou colocar aqui que esta página é do tipo HTML. Se eu tiver uma estrutura que contém sempre este molde e agora tiver aqui uma forma de conseguir inserir aqui dentro o conteúdo de cada uma das minhas páginas, isto é, esta parte, quando estiver a ser apresentado aqui a galeria, o que iria aparecer seria aqui esta parte. Quando for a parte dos serviços, seria os serviços. E assim sucessivamente. Obviamente que estamos a falar de conteúdos muito mais extensos, inclusive com a apresentação de dados provenientes de um banco de dados, etc. Bom, como é que nós vamos fazer isto? Bom, reparem a simplicidade de toda esta aplicação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui remover este documento que eu não estava a usar e aqui dentro das views eu vou criar uma pasta, e é bom que vocês se habituem a organizar as vossas views, os vossos controladores, etc. por pastas. Eu vou criar aqui uma chamada layouts. Vocês podem lhe dar o nome que quiserem, ok? Templates, estrutura, base, o que vocês quiserem. Eu vou-lhe dar aqui o nome layouts. E aqui dentro vou criar um fecheiro normal, como se fosse uma view, chamado layout. Vou-lhe colocar aqui um main com um underscore, para não estarmos aqui sempre a falar de layouts, etc. Eu vou colocar aqui, pronto, blade.php. Ok?
Bom, o que é que eu vou colocar aqui então? Eu vou aproveitar então aqui o código Emmet e vou colocar aqui aquilo que nós vamos designar por um layout. O que é que eu vou precisar de colocar aqui dentro para que isto seja considerado como sendo um layout? Bom, existem algumas normas ou alguns comandos de Blade que nos permitem fazer com que isto seja um layout. Então, uma destas formas, por exemplo, é eu usar a expressão yield, que na prática significa produção ou produzir. Ora, o que é que eu quero produzir aqui dentro? Bom, eu quero produzir aqui dentro um conteúdo. Bom, então isto funciona, para quem trabalha com o PHP, funciona um bocadinho à semelhança de um include. O que é que eu vou incluir aqui dentro? Eu vou-lhe chamar mesmo conteúdo. Bom, se eu tenho aqui este meu conteúdo, o que é que eu agora vou ter que fazer em cada uma das minhas páginas para fazer com que este layout seja o molde que vai envolver a minha página? Reparem, isto vai ter que começar a aparecer aqui no meu layout. Como é que eu vou fazer? Bom, neste caso, nós vamos fazer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui, novamente, Blade, com a expressão extends. E dentro do extend, quando eu abro aqui as aspas, ele vai-me logo identificar que existe aqui uma coisa chamada layouts.layoutMain. Bom, porquê que é layouts? Porquê que tem o ponto e porquê que é layout main? Vamos começar do fim. Layout main, porque é exatamente o nome que nós temos aqui. O IntelliSense foi capaz de identificar isso. Mas porquê que está ali o ponto? Bom, porque nós temos isto dentro de uma pasta, dentro das views. E essa pasta chama-se layouts. Então nós podemos usar esta expressão ou esta. É exatamente equivalente. Reparem, se eu colocar aqui, vamos imaginar aqui o seguinte, layouts, e agora colocar a barra, eu posso colocar aqui layout main, ok? Mas a forma mais correta e mais comum é eu usar esta expressão. Layouts.layoutMain. Agora, para continuarmos aqui com o nosso trabalho de conseguir incluir isto dentro do nosso layout, nós precisamos de definir aqui uma section. Ora, o que é que esta section vai ter aqui dentro? Vai ter um nome. E aqui vai aparecer conteúdo. E porquê que aparece ali o conteúdo? Bom, é fácil a explicação. Porque se nós formos ver aqui ao nosso Blade, ao nosso layout main Blade, nós temos aqui um yield conteúdo. Ora, ele automaticamente detecta, ou o sistema automaticamente detecta que eu aqui já estou a fazer uma extensão do meu layout. Então, quando eu quero fazer aqui uma section, ele vai me dizer, ok, você quer incluir isto aqui no conteúdo, correto? Eu vou colocar ali conteúdo, vou fazer aqui um end section. E neste momento reparem o que é que vai acontecer. Bom, na prática, vocês praticamente não vão ver nada. Eu vou aqui executar e vai aparecer aqui o home. Mas se formos ver ao código fonte, o que nós vamos verificar é que de facto já temos aqui uma estrutura muito mais completa do que simplesmente aquilo que existe aqui dentro do meu home, esta parte que aqui está. Então eu tenho já o meu layout a ser inserido dentro do meu sistema. Agora vocês poderão perguntar, ok, como é que eu vou fazer para agora colocar aqui o Bootstrap a funcionar? Bom, existem várias formas de agregar o Bootstrap a um projeto de Laravel, mas eu vou mostrar a mais simples, que é exatamente tirar partido desta existência de um template. Eu vou aqui ao site do Bootstrap, vamos aqui ao Get Started, vamos usar a CDN, eu tenho aqui o CSS e o JavaScript, eu vou aqui simplesmente fazer um copy, vou regressar aqui e vou ao meu layout, que vai acabar por servir depois todas as páginas, e agora vou colocar simplesmente aqui o meu CSS. O JavaScript eu vou copiar aqui, vou colocá-lo aqui ao fundo, no local onde normalmente numa página web nós fazemos a incorporação dos fecheiros de JavaScript, e agora reparem o que é que vai acontecer aqui ao meu home Blade. Se eu agora refrescar aqui a minha página, reparem como as letras mudaram de tipo. Porquê? Porque neste momento eu já tenho aqui no ver código-fonte, já tenho aqui as bibliotecas a serem carregadas. O que é que falta para tornar este template disponível para todas as outras páginas, nomeadamente aqui o contactos, o galeria e o serviços? Muito simples. Basta copiar tudo isto que aqui está, ir a cada um deles, colocar lá no topo, ok? Aqui colocamos um end section. Depois vamos aqui à galeria, fazemos exatamente a mesma coisa. Ok? Vamos colocar aqui um end section. E agora aqui no contactos vamos fazer também a mesma coisa. Então passamos a ter aqui o nosso projeto, todo ele a ser incorporado dentro deste nosso layout, onde nós podemos agregar depois
outras bibliotecas, fazer aqui outro tipo de construções, ter inclusive vários conteúdos ou vários YELs aqui a serem apresentados, e agora já temos aqui a possibilidade de colocar aqui, por exemplo, serviços e verificarmos que de facto o nosso template está a funcionar em pleno. Muito rapidamente vamos deixar agora os layouts de parte. Como vocês percebem, este curso é basicamente um curso introdutório e o mais abrangente possível sobre as funcionalidades mais importantes do Laravel, e vamos falar aqui sobre um aspecto mais funcional e que está intimamente relacionado com as rotas e com os controladores, que é a utilização de métodos com parâmetros. Vocês habitualmente veem com muita frequência, por exemplo, aqui nos serviços, ou vamos até colocar aqui na galeria, por exemplo, uma coisa chamada página. Vamos imaginar que a nossa galeria tinha várias páginas. Ora, e aqui com a página nós iríamos apresentar a página 1, a página 2, a página 3 e assim sucessivamente. Nós poderíamos inclusive colocar aqui um data, vamos colocar aqui página, e iríamos dizer que isto era igual a página. E depois iríamos passar aqui para dentro da galeria o data. Ok? Ora, o que é que acontece? Passa a existir uma variável chamada página dentro da galeria, então se eu vier aqui à minha galeria, eu posso apresentar aqui um P, agora colocar aqui o double curly braces, ou o double mustache, como eu gosto mais de chamar, e colocarmos aqui página. Bom, o que é que vai acontecer agora, no entanto, para eu conseguir passar este parâmetro que aqui está? Eu sei que se eu não tiver aqui este parâmetro e colocar aqui o número de uma página, a coisa vai funcionar. Vamos testar. Então, eu vou agora remover dali aquele parâmetro e vamos apenas comentar isto que aqui está e colocar aqui por baixo uma outra versão, onde eu vou colocar, por exemplo, página 10. Então, reparem o seguinte, se eu agora for aqui a galeria, eu vou ter ali galeria e aqui a página 10, ok? Bom, muito bem, eu vou aqui até fazer uma coisa muito rápida, eu vou colocar aqui um H3, para vermos melhor aqui então o resultado. Reparem, cá está então página 10. Muito bem, eu quero, no entanto, passar isto aqui na minha query string. Neste caso, com este aspecto, por exemplo. Bom, como é que eu vou ter que fazer? Se eu tenho isto relacionado com uma determinada rota ou route, eu vou aqui na minha rota da galeria, eu vou aqui separar para vocês terem uma leitura mais simplificada, eu vou aqui adicionar uma outra barra e dizer que esta rota vai aceitar um parâmetro. Para isso vamos colocar as chaves, eu vou colocar aqui PAG, página, para vocês não ficarem com aquela ideia de que tem que ser sempre com o mesmo nome, ok? Então eu posso ou simplesmente colocar P, mas eu vou colocar aqui PAG. Então o que é que isto significa? Que quando eu quiser entrar nesta rota, eu vou ter obrigatoriamente que definir um argumento na minha query string. Então, neste caso, se eu agora regressar aqui e voltar a ter aqui página, e voltar a ter a escrita do meu código desta forma, o que é que vai acontecer? Na minha rota vai ser detectado que é para ir para a galeria, portanto aqui ele vai para a galeria. O passo seguinte, ou o parâmetro seguinte, como está dentro de chave, vai ser considerado como um argumento, então este valor page vai corresponder aqui à página. Se eu tivesse, por exemplo, aqui ordem, por exemplo, um outro parâmetro qualquer, o que é que eu iria ter que fazer aqui? Eu iria ter que colocar uma outra barra e colocar aqui ORD, por exemplo, ou ordem, se vocês quisessem escrever ordem. Então eu teria que colocar dois parâmetros. Bom, mas agora vamos esquecer estes dois parâmetros e vamos testar para ver se o nosso sistema funciona corretamente. Isto é, neste caso, eu tenho apenas aqui página, ok? E agora reparem o seguinte, se eu tentar entrar aqui na minha raiz, tranquilo, não tenho qualquer problema. Se eu colocar agora aqui galeria, o que vai acontecer é isto. Page not found. É o erro 404. Mas não foi encontrado. Porquê? Porque eu, de facto, não forneci o valor adicional que eu tenho que fornecer aqui. Vamos colocar aqui o 100. Reparem o que é que vai acontecer. Galeria 100. Ok? Claro que eu, como não tenho nenhum controle sobre o tipo de dados que eu estou a introduzir, se eu colocar aqui o meu nome, João, ali a minha página vai se chamar João. Mas aí já vai também do tipo de validação que depois vocês vão aplicar para que os parâmetros que vocês definam venham com o valor expectado. Se vem um valor inteiro, se vem uma string, se vem outra coisa do género. Mas vamos fazer aqui uma outra experiência, neste caso, por exemplo, aqui nos contactos. Eu vou colocar aqui nome como sendo um valor obrigatório. Isto é obrigatório que eu tenha que dizer contactos barra e um nome.
Mas vou colocar aqui o apelido como sendo um valor pré-definido. Vou colocar aqui, por exemplo, vazio, ok? Bom, se eu agora quiser passar esta informação para o interior dos meus contactos, eu vou colocar aqui data. Vamos fazer isto desta forma para ser mais fácil para vocês perceberem. Nome é igual a nome. E o data apelido, eu vou aqui copiar e colar, vai ser igual ao apelido. Ora, o que é que acontece nesta circunstância? O apelido vai ter sempre pelo menos um valor definido, que é o valor nulo, isto é, não existe, ou neste caso não é nulo, mas é um empty, é um vazio. O nome vai ter que ser obrigatoriamente fornecido por mim. Ora, como é que nós resolvemos isto aqui nas nossas routes? Porque nós temos um parâmetro que é obrigatório e outro que é facultativo. Bom, neste caso, nós vamos aqui aos contactos e vamos definir aqui o nome, ok? E a seguir, nós vamos definir o apelido, mas vamos colocar um ponto de interrogação no fim. E este ponto de interrogação significa que este parâmetro é opcional. Então significa agora que se eu vier aqui aos contactos, e já agora vamos fazer aqui uma coisa muito simples, que é chegar aqui aos contactos, colocar aqui um H3 e vou apresentar aqui o nome e o apelido. Então, nome, com uma concatenação aqui de um espaço e o apelido. Vamos verificar se tudo está a funcionar corretamente como nós queremos. Então eu vou colocar aqui contactos. Ora, obviamente que me vai dar o not found. Porquê? Porque eu preciso pelo menos de definir o primeiro argumento, que neste caso vai ser João. Reparem o que é que vai aparecer aqui. Ele diz-me, ups, há aqui qualquer coisa que está mal. Não existe uma variável definida como nome. Vamos verificar aqui o que é que acontece. Eu tenho aqui nome, vamos aqui ao nosso teste e reparem, está aqui nome, está aqui nome, está aqui o nome e, portanto, falta apenas passar aqui os valores para o interior da minha view, ok? Porque não adianta eu estar a definir aqui um data e não o colocar ali. Então agora vamos aqui novamente refrescar e reparem como aparece João. Porquê é que não aparece o apelido? Porque o apelido, por natureza ou por padrão, é vazio. Então significa que temos aqui o João e teríamos aqui um espaço com nada. Ora, se eu colocar aqui /Ribeiro, o que vai acontecer então é que vai aparecer o meu nome completo. Então esta é a técnica que vocês têm que usar para poderem colocar argumentos que são obrigatórios ou argumentos que são facultativos. E para terminar esta parte, basta dizer que vocês podem adicionar o número de argumentos que quiserem. Para isto bastará colocar uma barra e ir colocando argumentos. Poderão inclusive fazer qualquer coisa do género. Reparem uma rota que eu vou fazer aqui fictícia para vocês perceberem que é possível fazer isto. Imaginem que vocês têm um blog onde vocês têm posts. Ok? E aqui vocês queriam passar, por exemplo, o usuário, as mensagens dele, isto é, ler as mensagens, e depois passar aqui a página. Reparem o que é que aconteceu aqui. Vocês vão dizer, mas você esqueceu-se de colocar ali as chaves. Não. Vocês podem colocar isto como um argumento, colocar isto como uma parte da rota e colocar isto novamente como um outro argumento. Ok? Então nós podíamos tornar isto dinâmico e esta parte aqui também dinâmica. Ok? Está explicada então esta base de funcionamento dos parâmetros obrigatórios e facultativos.